muito mais do que você olhar para o canal, é você olhar para o momento de consumo. Não tente apressar o processo, muita coisa vem com a maturidade, muita coisa vem com o tempo, muita coisa vem com a vivência. O que eu tô fazendo agora? Se dinheiro e tempo não fosse um problema para mim, eu continuarei fazendo. Seguir melhorando, seguir se aperfeiçoando para você complementar cada vez mais a experiência do cliente. Você gosta dessas marcas, da maneira como elas se posicionam. Vamos fazer esse papo já que você tá dirigindo? Tem essa história de que você não pode dirigir enquanto você bebe, né? Mas com Heineken Zero pode, então eu trouxe pra vocês aí. Mentira. Pra cada um de vocês uma Heineken Zero. Não Espero que ainda acredito. esteja geladinha. Agora Hoje a gente vai pode, dirigindo, então? você guarda aqui, Hoje agora eu a gente posso? pode. Aí, Lu. Obrigada. Saúde. Saúde, meninos. Saúde. Vamos nessa. Só com Heineken Zero. Essa daqui é twist, então... Essa aqui é twist? É twist. Agora sim. Saúde, obrigado. Ó, registrando, hein? Agora você pode, Heineken Zero. Pô, Zero que maravilha começar o episódio assim. Não é legal, Eu já gente? amava a marca porque... Quantos episódios vocês fizeram que vocês estavam bebendo enquanto você dirigia? Nenhum. Aí, ó. Suspeito. Aí, ó. Boa. Vamos Pessoal, nessa. Luísa Fontana conosco aqui. Um enorme prazer estar começando esse episódio. Mais um do Link on the Road. Esse foi um quadro que a gente criou aqui na Link, porque a gente acredita que sempre dá pra fazer as coisas de forma diferente, inclusive educar, não só numa sala de aula, mas também, por que não, mais do que um podcast que você vai ouvir, aí você ouve dando uma volta com a gente num Tesla. Lu, obrigado pela presença, obrigado Guga e Matheus, alunos da Link, meninas. makers, também vão poder fazer alguns Q&As com a gente. Então bora, como é que tá essa vida aí de estudante de vocês na Link? Cara, a gente entrou tem 2 meses. Ah, E tá sendo a melhor experiência da minha vida de longe. que A legal. gente aprende muito todos os dias. Que legal. O legal da Link, assim, eu acho que com certeza é que existem os alunos normais, que eles frequentam a aula no horário tradicional, e tem a galera que quer fazer acontecer, que vai no período da tarde, que vai à noite, que vai feriado, que vai final de semana. A gente tenta usufruir dos 110% que a Link tem pra oferecer pra gente, então, como o Matheus falou, tem sido um sonho, assim, Que legal. na realidade. Assim. E vocês sempre souberam que vocês queriam estudar ADM, ou marketing, ou business? Marketing eu sempre fui interessado, mas ADM, assim, nunca passou pela minha cabeça. Só quando eu conheci a Link no Insta, através do Além da Facul, que o Álvaro criava. E aí eu descobri que tinha como vir pra cá. Prestei a jornada no passado, não passei. E aí prestei o começo desse ano, passei. E passei Boa. bem, e daí consegui vir pra cá também. Passei bem, é legal, né? Lu, fala um pouquinho de você, como que você Eu caiu até nesse mundo de perguntei isso porque digital. justamente eu não pensava nunca em fazer o que eu faço, né? Já tô há quase 13 anos trabalhando com e-commerce, com digital. Já trabalhei em diferentes empresas, né, multinacionais, Emirates Airlines, Disney, Philips, Hect Benkiser, que agora é conhecida como Hect, e já faz 3 anos aí que eu vou completar de Heineken. Meu sonho era ir pra área da Luísa, pra quem tá comendo hoje, eu tô... Gente, Na- é como a faz o área marketing da mais Link, cobiçada mas hoje da companhia, né? sem dúvida, sem Pois dúvida. é, a gente cresceu pra caramba e eu tenho que confessar que eu peguei aquela carona na pandemia mesmo, né? Então tem aquela brincadeirinha, né? Como que a sua empresa fez aceleração digital? Pela diretoria, B, pelo, sei lá, livre e espontânea vontade, C, pela pandemia, sim, C pela pandemia. Foi muito isso, mas eu entrei pouco antes, né, da pandemia. Entrei em dezembro de 2019, a pandemia estourou em março de 2020. E aí eu brinco que me aproveitando porque eu já conheci o canal. Aí cheguei numa empresa onde estava todo mundo esperando para fazer e-commerce, esperando chegar alguém para fazer isso, e já tinham trabalhado várias marcas super boas. Então eu aproveitei e peguei ali aquela demanda que estava reprimida pro canal e trabalhei. A gente vem crescendo loucamente no canal e tá Como super é que foi na época, à Lu? frente Eu dos lembro que demais. na época eu tava no escritório em São Paulo, inclusive em vendas, mas eu lembro que no digital começou uma série de movimentos. O quanto mudou Começou. a maneira que você vê e-commerce e digital, você como uma autoridade nesse assunto hoje, que muita gente fala, o que você sente que mudou muito na pandemia do que era na época, o valor que as pessoas dão? O que você vê hoje como foco nisso? Tem uma empresa da Nielsen, que é a Ebit, e a Ebit, ela traz um relatório que chama Web Shoppers 2 vezes por ano, né? Que é o que traz a melhor fotografia, assim, do que é o e-commerce no nosso país. E eles já estão, se não me engano, na 46ª edição, né? Então, a edição que saiu de agora foi referente ao primeiro semestre do ano, e aí no primeiro semestre do próximo ano sai referente ao ano anterior completo. E aí ele mostrou um negócio que eu achei muito interessante, isso já em 2021. Então, em 2021, mostrando uma big picture de 2020, trouxe um dado que para mim, assim, foi o que realmente mostrou o que foi a pandemia, que foi a diferença entre new users
e repeated rate. Ou seja, então aquele cara que vai fazer ali a primeira compra e depois não volta mais, e aqueles que começaram a comprar com mais frequência. Então, os compradores com frequência passaram a ser maiores pela primeira vez, né? Nunca antes visto. Pela primeira vez passou o número de pessoas, de usuários únicos, né? De new users. Então, a partir daí você vê que teve uma mudança. O brasileiro não está acostumado a comprar online e tudo mais. Mas por outro lado, era algo sim também cultural. Que a partir do momento que precisou, a gente estava preparado. Tinha aí um monte de clientes, um monte de startups, inclusive, que já estavam prontas para fazer entrega na tua casa a hora que você quisesse, fazer mercado de uma maneira diferente. Então, foi também onde a gente entrou com o nosso segmento, né? Que a gente chama de CPGs, que é Consumer Goods. Como é que vocês olham a área como um todo? Lá dentro, então, a gente tem a área de marketing, que olha para marcas em si, né? Então, a gente tem uma vice-presidência de marketing, uma vice-presidência de vendas, que é onde eu fico também. E aí, a gente tem vendas de off-trade, on-trade, revendas, agora de digital. E quando a gente fala de off-trade, on-trade, isso eu achei muito legal, que é muito particular do mundo de, principalmente aqui, né, de bebidas, mas também comida. Mas assim, on-trade é tudo que é restaurante, barzinho e tal, que é onde você compra e onde você vai consumir. A gente chama de on-trade. Tudo que é off-trade é onde você compra num lugar e você vai consumir em outro. Mercado, conveniência e assim sucessivamente, adegas. E no caso do meu canal, que fica aquela discussão, e eu quero daí saber também a opinião de vocês. Vou aproveitar que abri Vamos nessa. Para isso. E aí, galera, depois de casa também me conta aqui, mas quando a gente tem no iFood, por exemplo, eu tenho um cliente nosso, tipo Spoleto. Bom. Aí o Spoleto, ele tem lojas físicas ali, você vai no shopping, você compra ali, ele é um on-trade, quando a gente pensa por teoria. Você consome lá. Certo. Sim. Mas a partir do momento que eu compro ele pelo iFood, peço em casa, ele vira um off-trade? Boa pergunta. Bugante. É a mistura dos dois. É a mistura dos dois. Depende da situação, ele é um ou é outro. Exato, porque ele tá em um e no outro. Então, assim, por que eu pergunto isso? Porque essa long neckzinha linda e super sexy, né? Porque é muito sexy essa daqui, essa garrafa é linda. Quando a gente coloca ela para ser vendida num restaurante, normalmente ela custa mais caro do que no mercado. Por quê? Porque você está pagando também pela experiência. Não é só porque ele tem uma margem diferente, né? Um markup que seja, mas porque você tem uma experiência lá dentro do local. E quando eu passo a levar essa experiência para dentro da casa dos consumidores? Então isso é algo muda a estratégia. Você tem uma diretoria pensando numa estratégia on-premise, tem uma diretoria pensando numa estratégia off. Só que a tabela é a mesma. Então hoje, assim, eu brinco que tem alguns desafios que a gente começa a encontrar e tem alguns tipos também de soluções que são soluções antigas que eu vou precisar para resolver problemas novos e alguns problemas antigos que eu vou precisar resolver com soluções novas ou antigas, né? Ô Lu, uma pergunta minha, Manda. Agora, a minha família trabalha um pouco no mesmo segmento de bebidas, que atua mais bebidas a água mineral, e a gente sempre teve essa dificuldade de como fazer essa transição pro digital, porque é um segmento bem parado no tempo, digamos assim, porque, pô, água tecnicamente, água em qualquer lugar, né? E como que a gente vai fazer essa transição de, pô, vender no iFood ou fazer uma rede social forte? E o quanto tu acha que é importante até para essas marcas de economia real, mais tradicionais, migrarem para essas plataformas e afins? Boa pergunta. Hoje a gente está fazendo isso dentro da Heineken, eu vou explicar um pouco dentro da Heineken, eu acho que daí entra também nesse mundo de água, que é muito mais, ao invés de você olhar qual canal, que era até o que eu estava comentando agora, né, do on, do off-trade, muito mais do que você olhar para o canal, é você olhar para o momento de consumo, né? Então, qual que é o que a gente chama de consumption moment e a shopper mission. Então, o que esse cara tá esperando para comprar? Então ele vai comprar, ele tá com sede, ele tá na praia, ele quer comprar uma água. Aí você tem que ficar esperando os vendedorzinhos passarem ou você espera um baita de um tempo para aquelas barraquinhas trazerem para você? Tá, mas e se eu tiver no próprio aplicativo a minha água mostrando tal localidade que eu tô, com QR Code, eu posso só fazer ali um scan e eu já vou receber o produto para mim. Então ali é um momento de consumo, que é o que é a praia. E qual que é o shopper mission? É ele escanear um QR Code para receber aquela água naquele ponto que ele sabe que vai receber. A gente tem que olhar muito mais hoje em dia como que o consumidor está pensando em consumir do que o contrário, né? Ao invés de trazer o cara para minha área, para o meu local, é onde ele está, o que ele está fazendo e como que eu posso atendê-lo. E aí vem a parte melhor do canal digital que eu amo, que é tudo que a gente faz. A gente dá um espirro
a gente consegue registrar o espirro. Legal. Né? Então são os dados. Você mapeia, você traqueia todos os dados, né? O máximo que a gente consegue, né? A gente não tem um e-commerce próprio, a gente trabalha sempre através de varejos, de parceiros. Então eu tenho o que a gente chama de second e third party data. Então são dados que não são coletados por mim, mas muitas vezes através de mim. Perfeito. E do qual aí a gente tem que olhar pelo LGPD, né? Então a lei de Geral proteção de dados. de dados. Perfeito. E aí sim a gente vê como que a gente pode fazer a Pô, utilização isso muda disso. tudo para vendas, mas uma coisa Muda. que eu acho que é muito relevante para as pessoas saberem, que a gente olhando como cliente, né, quando você vai comprar uma Heineken no Rappi, né, por exemplo, ninguém faz ideia do como que é o trabalho por trás. Seja, né, talvez da UX que vai ser colocada ali, do que você vai ler, do que você vai fazer primeiro, da sua interação com a marca. E seja tudo que vocês fazem, né, o preço que vocês vão colocar, a estratégia de fato, onde vai aparecer, em que momento do consumo. Sim. Como que é o behind the scenes, ou como assim, o que você vê de momentos de prioridade, ou atividades que vocês têm de foco para fazer essa Heineken chegar lá na ponta? Legal. Bom, pensando nesses aplicativos, né, até que você comentou, então agora você comentou do Rappi, né? Comentando do Rappi, por exemplo, ele tem também algumas jornadas de alguns momentos de consumo. Então ele tem tanto o cara que vai fazer um mercado, né? Então ele pode fazer tanto pelo Rappi Turbo, quanto direto ali por um Carrefour, por um GPA, né, o Grupo Pão de Açúcar que tá lá dentro. Então tem essa possibilidade. E aí existem duas formas. Então, se por exemplo, vocês forem fazer aqui, o Guga for fazer o mercado através do Turbo. O Turbo, eu vendo direto pro Turbo. Então o Rappi, ele passa de só um operador logístico, porque ele nada mais é do que um operador logístico. Perfeito. Você chama o Rappi, o cara vai passar lá, vai pegar seu produto na loja e vai embora. É um intermediário. Exato. Então ele para de ser esse intermediário, essa perna logística, né? E a gente chama o canal de last mile, justamente porque ele vai atender meio que a última milha, né? Ou as últimas milhas, tudo depende da proposta. E aí ele passa a ter algumas dark stores, que a gente chama. Então, ali, por exemplo, pode ser uma dark store agora. Eu não sei, porque ela não vende para o grande público. É simplesmente para o que eles chamam de tendeiro, né? Que é o também conhecido como motoboy. Ou enfim, Parar, abastecer e sair fora. parar, pegar e sair. E isso tudo eles fazem em menos de 3 minutos. Eu já visitei várias lojas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também, eles fazendo esse pick-up. Cara, é super legal. E aí a gente faz a venda direto para eles e eles fazem a distribuição entre essas dark stores. Tá bom. Então esse é um dos modelos. Outro modelo é esse que a gente continua vendendo para os mercados e os mercados, por sua vez, acabam tendo também uma demanda maior. E aí é onde é super importante, dentro de grandes corporações, a gente ter essa comunicação entre áreas, que até você me perguntou no início também, na mudança digital. Então, quando você vê que o seu mundinho antes era só olhar para mercado e de repente aparece um Rappi, um iFood, um Corner Shop, né, que é uma empresa da Uber Eats, ou qualquer outra, você para e fala, opa, peraí, agora tem uma demanda 2 vezes o tamanho que eu tinha antes. Por quê? Porque agora o cara pede no app, e um app terceiro, que não é nem o meu próprio, e eu preciso agora também colocar esse produto a mais na prateleira ou no meu estoque, porque eu vou ter uma outra demanda. Né? Então, no final das contas, o digital não está competindo com o físico. Eles estão se complementando. Legal. Por quê? Porque o consumidor está buscando dessa forma. Por isso que você tem que olhar pro consumidor. Aquela história de consumer centric. O cara tá no meio e você tem que olhar pro que ele quer. E aí volta pros dados de novo. O que ele quer? Pô, você consegue saber várias coisas do que ele quer. Aqui com esse Tesla, ele sabe tudo que a gente tá fazendo. Quantas pessoas tem aqui dentro, quanto cada um todos pesa, são. provavelmente. É isso mesmo. Né? Pra onde a gente vai, pra onde a gente deixou de ir, se a gente parou em algum lugar. É dados que podem ser coletados em tudo quanto é canto a todo momento. E aí entra o desafio. Como que a gente utiliza esses dados a nosso favor e também de uma maneira que não seja invasiva, Claro. né? Porque querendo ou não, ainda mais esse mundo que a gente chama de cookies, né? Onde a gente tem cada vez menos cookies acontecendo, onde a gente tem que Aceitar cookies. aceitá-los, Gostei dessa exato. expressão, cookies. Vocês já tentaram recusar o cookie? Aí tu não consegue navegar direito na plataforma. Nunca fiz. Dá muito trabalho Né? e você não consegue navegar direito. A plataforma Olha só. começa a botar várias restrições para te não poder navegar com a facilidade que tu iria navegar, cedendo as informações para eles que eles querem. É isso mesmo, porque é uma troca, né, no fim do dia. Se você for pensar, é assim, cara, eu te dou uma melhor experiência de compra, um melhor UX, um melhor CX, que é a mesma coisa. Eu te dou uma experiência melhor, mas, cara, me dá seus dados em troca, entendeu? Porque querendo ou não, eles vendem nossos dados, né? Ai, nem me fale. Eu tenho uma única dúvida sobre a Heineken ainda. Manda. Quando vocês foram pro e-commerce, vocês não tinham medo de competir
com as pessoas que tecnicamente vocês já vendiam produtos de vocês, porque vou dar um exemplo. Vocês vendem Heineken pro Zezinho da esquina, que tem a padaria, que tem o bar. E essas pessoas vendem no iFood, vendem em outras plataformas. E hoje, pelo que eu entendi, quando tu vende diretamente pro iFood, eles fazem essa ponte, talvez cortam essa pessoa que antes era um consumidor de vocês. E no segmento, como eu falei, que a minha família trabalhava, a gente tinha muito esse medo de, cortar um intermediário que era responsável por um faturamento importante da nossa empresa. Sim. Foi uma coisa que vocês tomaram essa precaução de, não podemos afetar também esse tipo de negócio? Ou não, isso foi acontecendo naturalmente, vocês viram que não atrapalhou? Cara, é um ótimo ponto esse teu. É quase que a gente tomar cuidado para não acontecer uma canibalização, Exatamente. né? Primeiro, eu acho que sua pergunta é maravilhosa. Ela aconteceu muitas vezes e resposta certa mesmo não existe. O que existe muito é o que a gente chama de test and learn. Faça, erre, entenda onde você errou, mude, faça de novo, acerte. É basicamente isso. Então, esse é o test and learn. Então, primeiro a gente tem que partir de um pressuposto. Então, qual que é o pressuposto? Acho que as pessoas estão cada vez mais pedindo pelos aplicativos. E aí eu digo pressuposto, mas hoje em dia já são dados, né? A gente pega os dados ali e vê que estão comprando mais. Como que eu faço para não quebrar esse intermédio entre o seu Zé ali, que tem o bar dele, que já recebe sempre, e eu vender direto pro iFood? Existem alguns pontos, né? Então, antes de, por exemplo, o iFood ter essas dark stores, que ainda hoje é muito baixo... São poucas pelo tamanho do iFood, né? Exato, são poucas, eles ainda precisam muito do seu Zé. Então, ainda o seu Zé, cada vez que ele tem realmente estoque, no preço certo, oferecendo inclusive a bebida gelada... Ele vira uma dark store. Ele vira uma dark store, entendeu? Ele passa a ser um dos fornecedores, ele passa a ser um dos caras que vai fazer esse trabalho por nós. A diferença seria se eu, como Heineken, como marca, fosse direto ao consumidor final. Então, se eu fosse direto a vocês, se eu fosse direto ao Gabi, se eu estivesse vendendo para vocês e pegando, obviamente, coletando também esses dados de vocês, eu ia estar quebrando muito mais esse intermédio. E querendo ou não, quando a gente vai direto ao consumidor, legal, eu tenho os dados, eu crio uma régua de CRM bacana, eu faço, enfim, todo um relacionamento com ele, eu conheço exatamente quem é você, o que você está comprando, com o que você está comprando, maravilha. Só que ao mesmo tempo, quando a gente também traz o próprio iFood como um novo cliente, que no final das contas ele passa de intermediador logístico, que o próprio Guga comentou, mas ele passa a ser um cliente em si, a gente aumenta a nossa base, só que essa base também já foi aumentada antes. Então eu só tô atendendo uma nova demanda que surgiu e que a gente identificou. A empresa que a gente tá montando, a gente chegou na Link tem 2 meses, né? E uma semana depois que começou as aulas, a gente já começou a trocar essa ideia e a gente percebeu que eu, o Thales, que é o nosso outro sócio, e o Paulo, a gente tava com a mesma ideia, nós somos em 4, que era de montar um café gelado em lata e fazer um branding diferente nele. É um cold brew, né? É um cold brew enlatado. O cold brew é o processo que você faz o café extraído a frio. Então, ao invés de você colocar água quente nele, você deixa ele infusionado na água fria por 48 horas ou 24 horas e ele sai com tons muito mais doces, com um sabor mais natural do café, porque você não tá queimando ele. E ele não te dá o pico de energia que a cafeína dá. Ele extrai características diferentes do... Ele extrai características diferentes. Ele tem aquela cafeína nanonizada, assim que chama? Que ela vai sendo soltada no seu sangue ao longo Isso, do ela dia. vai ao longo do dia. Ó, tá vendo? Aí a academia me ajudou, hein? Aí, ó. Aí... Essa é uma realidade no mercado americano, que hoje é o maior consumidor de café do planeta. O cold brew representa 60% de toda a venda do café dos Estados Unidos hoje. E é uma realidade que, por mais que o Brasil é um país tropical, quente, ainda não chegou aqui, mas a tendência é que o Brasil é 10, sempre anos mais tarde que os Estados Unidos, então vai chegar aqui. E eu vou te dizer que eu sou tão coffee lover, que eu sou daquelas que, cara, se tivesse café oferecido na praia, eu comprava. Exato, e é onde a gente quer chegar. E aí algo que a gente até tava conversando com o Bi, a gente quer muito pregar a construção de comunidade. Então a gente não quer ser só uma marca que vende café, mas um contexto um pouco maior, a gente quer expandir o conceito de empreendedorismo. Então a gente quer trabalhar com uma marca... Que é muito o que se fala em marketing hoje, né? Acho que a comunidade, a gente dá pra dar exemplo disso com o CrossFit, por exemplo, que eu tava falando. O CrossFit tem um senso de pertencimento que até quando o cara fala, vou na academia, você fala, pô, eu tô deixando minha comunidade. Existe uma coisa forte, quando você aplica isso pra produto ou serviço numa companhia, a gente vê que isso tem sido muito forte, muito pela geração de vocês também. Sim. Isso é verdade, né? Essa economia compartilhada mesmo, né? Segue, então, Bate, vai lá. O nome do café da empresa, no caso, se chama Risco.
Porque quem empreende toma risco. E a gente quer levar esse conceito de tomar risco para todas as áreas da vida da pessoa. Para que o empreender não seja só você começar um negócio, mas que para você fazer qualquer coisa você tem que empreender. Você está resolvendo um problema. Então, se você quer chamar aquele cara ou aquela mulher para sair, você tem que tomar risco e você tem que empreender. Sim. Para você precisa empreender no teu trabalho para você ter um desempenho melhor. Você precisa empreender no esporte para você poder ter um time melhor, para você ter uma equipe mais forte. E a gente quer levar esse conceito, levar o café junto como um suporte para a pessoa, como uma energia a mais pro dia dela, para ela poder empreender. Que legal! E aí o que a gente tá mais procurando indo atrás agora são formas de a gente criar conteúdo para construir essa comunidade ao redor de pessoas que tomam risco no dia a dia. Isso é fantástico. E vou te dizer que assim, inclusive até pegando um gancho, marketing de conteúdo hoje é o negócio. Brasil é o país que mais vende Heineken no mundo. E quando a gente lançou ela aqui há mais ou menos 13 anos, no Brasil, tá? Que é uma empresa de 150 anos, familiar ainda. Quando a gente começou aqui, todo mundo falava que era uma cerveja amarga. Verdade. Muito pesada, muito não sei o que e tal. Cara, hoje em dia, assim, não tem festa, não é uma tem das marcas mais Heineken. amadas, Exato. não só do setor de bebida. Não. Do brasileiro em si. Do brasileiro em como um si, todo. Eu tô comentando isso porque tudo isso tem a ver com a forma com que a Heineken trabalhou o conteúdo no Brasil. Nunca mudou o líquido. O líquido continua o mesmo. O único ingrediente novo que a gente tem aqui, além de malte, lúpulo e água, agora é energia verde, que a gente faz a nossa cerveja com energia verde. Mas tirando isso, gente, nunca mudou a fórmula, tá? Então se algum dia eu falar, mudaram no Brasil. Não mudou. Não mudou. O que mudou foi o quê? A forma que a gente fez branding, a forma que a gente fez marketing de conteúdo. E isso também se estende muito no digital. O digital é o melhor lugar que você tem para trabalhar marca, para você poder comunicar aquilo que você quer, o seu propósito, o que vocês estão querendo vender. Isso tudo que você me contou, você pode criar isso num conteúdo ali bacana, num vídeo, não sei o quê, mostrando, inclusive, os momentos de consumo e tudo mais. Você trazendo isso para a cultura local, né? Então, antes você estava acostumado a abrir uma cerveja. E olha, falando isso, né, de bebida também aqui, agora pro café. Mas agora você pode abrir também um café gelado, por que não? E eu gosto muito, e aí indo para um lado também da faculdade, né? Então eu sou formada em publicidade, propaganda e criação, e depois me pós-graduei em business também, né? Aí fiz um curso, inclusive, na Austrália e tal. Mas eu digo isso porque no início da minha vida acadêmica, digamos assim, eu não fazia uma ideia do que eu queria. Eu sabia que eu tinha um tio, eu sabia ali que eu queria ser ele no futuro. E ele trabalhava com cinema, foi CEO da Fox, tanto que foi por isso que eu fui morar na Austrália. E, pô, era sensacional. Então eu olhava e falava, cara, eu quero ser o tio Marcos. E hoje eu me vejo como tio Marcos, da minha área, mas como tio Marcos. Mas, na época, eu prestei letras, nutrição e marketing. Não passei em nada. Falei, glória a Deus, agora eu vou fazer cursinho, vou decidir o que eu quero. O cursinho também não ajudou muita coisa, mas serviu pra eu falar, cara, é marketing que eu quero. Hoje em dia eu sigo não exatamente só no marketing, mas eu sigo num lado mais comercial, que é o e-commerce em si. Mas tô comentando isso porque eu fui me encontrando conforme, né, o caminhar da carruagem. Só uma pausa aqui, ó. Todo mundo. Ninguém é obrigado a saber o que você sabe, que você vai querer quando você tiver 18 anos. Luísa tá sendo um exemplo vivo aqui. Mas é muito legal você falar assim, aprender ao longo do caminho. Porque você vai testando e vem e você fala, pô, é isso que eu gosto, puta, eu gostei disso, sou bom nisso aqui. Exato. Imagina, eu fiz uma faculdade de engenharia de produção. Eu só vim pra Link depois que eu terminei de concluir ela, porque não queria ter parado no meio. Mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu terminei o meu terceirão e existisse Link, com certeza eu tava na Link. Que demais isso. Eu acho isso tão legal, cara, porque daí você consegue também, ao longo dos anos, né, criando até uma certa maturidade pra você escolher melhor. É quase que cruel você falar pra um cara que tá saindo, acabou de sair da puberdade, tá ali todo... Descobre o que você quer da sua vida. Você tem que falar, amiga, agora você tem que escolher o que você vai querer da sua vida. Oi? Não é assim. Mas isso eu acho que é até legal comentar como um recado de que você não precisa decidir o que você quer da sua vida aos 17, 18 anos, ou assim que você entra na faculdade, ou abrir o seu negócio e ele tem que dar certo na primeira. Cara, não é assim. E tem aí o próprio Steve Jobs pra provar isso. Enfim, não que ele seja o cara que eu tenha como maior referência, mas ele sem dúvida é uma referência para a nossa geração, e sem dúvida ele fez grandes coisas, né, e abriu grandes empresas e faliu grandes empresas e depois, enfim, ele é o que ele é, mas é muito legal de ver. E aí, voltando ao cenário do que eu estava comentando da Heineken, tudo isso foi feito por quê? Porque entendeu-se que o líquido era de qualidade
tinha o público do Brasil, como que a gente entra aqui, como que a gente comunica, e hoje a cerveja é mais bebida aqui, sendo que a gente não trocou a fórmula, nunca, entendeu? E a gente vai se adaptando para a com o própria tempo. Heineken em si, para as outras ópicos e Exato. aprenderem o que foi feito no E Brasil. até agora que você comentou de outras ópicos, né? Então, ópicos pra gente, assim, são outras regiões, né? As outras sedes, dos outros países. E hoje, nós, de e-commerce, a gente é case global. A gente é o maior time do mundo de e-commerce. Hoje eu tenho 14 pessoas no meu time e é o maior do mundo em e-commerce. Você tem alguns big numbers, assim, que você pode compartilhar com a gente? Quantos por cento é em Olha, e-commerce? big numbers, assim, eu tenho esses ranges de percentual. Vamos considerar a partir de 2020. A gente cresceu mais de 385%. Já te dou esse número de cara. Só que daí a gente pode até falar, nossa, não sei o quê. Aí eu não quero me rebaixar, tá? Eu mandei bem no trabalho, o time mandou bem no trabalho. Inclusive, gente, não tem problema às vezes vocês quererem se dar auto-parabéns, tá? É isso aí. Essa coisa assim, às vezes de falar, não, porque só o time não sei o quê. Não, você também nada tem a o ver seu com valor. desumildade, isso aí. Exato, vocês têm que trazer isso aí também pra si, tem que chamar no peito. Mas me deram a liberdade, cara, vou aproveitar a oportunidade, né? Ou eu, exato, ou eu vou fazer merda ou eu vou fazer dar certo, né? Posso falar a palavra? Tá liberado. Obrigada. Tá. Igual a Heineken Zero. Igual a Heineken. Boa, inclusive tá acabando aqui já. Acabando. E aí eu falei, bom, eu tenho essas duas oportunidades. Mas por que cresceu esses 384% de um ano versus o outro? Porque tinha uma demanda reprimida. Então, eu peguei o meu conhecimento com a marca que já tinham criado, com as outras marcas também, porque o grupo Heineken tem muitas outras marcas. Então, Amstel, Eisenbahn, Baden-Baden. Isso é uma curiosidade legal Sol. do pessoal saber. A maioria não sabe. Gente, Eisenbahn. acredita, Kaiser é nossa, tá? Olha aí. Kaiser é da Heineken, no Grau é nossa, Devassa. Skin, Devassa. Cara, Água, Devassa fez um trabalho de marketing fenomenal nos últimos 2 anos. Tá uma marcona. Centro-Oeste incrível. pra cima? Não, Nordeste. Nordeste mesmo. Nordeste. Então tem algumas marcas também que são mais regionalizadas, mas assim, são marcas incríveis. E aí eu peguei essa demanda reprimida e fui traduzindo ela nos mercados, né? Ou enfim, no meu canal principalmente. E foi dando muito certo. Aí o segundo ano, tá, e aí? Já crescemos esse boom aí. Será que a gente continua crescendo? Crescemos 87%. Esse ano eu tava prevendo também crescer duplo dígito, uns 50 e tanto. Já vi que ou eu não sou boa em matemática ou o mercado que ainda tá mudando muito, porque a gente já vai bater muito mais. Legal. Então, falando em big numbers, a gente ainda dentro da companhia como um todo, porque a gente tá falando de pontos, tem o seu Zé e tudo mais. Então, assim, tem muitos seus Zés pelo Brasil. Muitos. E que muitas vezes são atendidos por pequenas revendas ou o cara ali que bate na porta, inclusive em comunidade. Obviamente a gente vende, né? Na verdade, o ponto é, aonde querem comprar, a gente tá lá pronto para vender, né? Então esse é um ponto que é importante a gente ter em mente. Claro, você pode querer ali calcular a sua rota, mais ou menos onde você quer, mas o ponto é, aonde quiserem consumir, se tiverem dinheiro para consumir, cara, vende. Esse é o negócio, exato. Vende, você tem que estar presente. E aí a gente passou a estar presente e antes o que isso a é muito gente... falado em vendas, né? Presença no... Presença, cara. Distribuição, presença. Exato. Uma das nossas diretoras lá de trade fala muito disso, né? O grid de guerra é 1, 2, 3, presença! É verdade. A gente tem que olhar também o que está acontecendo no ponto de venda, o que está acontecendo no próprio e-commerce. Por isso que eu falei até que eu fui lá nas lojas Dark Stores da Rápido, iFood, em São Paulo, no Rio. Porque eu tenho que ver como que eles estão fazendo, como que eles estão manipulando o produto, quanto que chega ele de pedido, se a gente está atendendo direito, se está chegando o volume necessário, e assim sucessivamente. Então, assim, é um mundo viciantemente bacana, sabe? É aquele vício gostoso, no caso. E hoje tu cuida só da parte de marketing e e-commerce da Heineken ou tu cuida do grupo Heineken? Eu cuido do grupo Heineken. Perfeito. Eu cuido do grupo Heineken dentro do digital. Então, mas desde Devassa, tudo, tu também essas coisas passam pela tua mão também. Sim, sim. Claro que tudo que é marketing, marca mesmo, vai pelo time de marketing, marca. Aí eles passam aqui para mim e para os outros canais também qual que é o tipo de estratégia que eles vão usar para a marca, e a gente define juntos através de um processo que a gente chama de AP, né, que é o Annual Plan. Então, um ano anterior você faz o plano para o próximo ano, que é o momento que a gente acabou de terminar aqui, então esperem que venham novidades aí dentro do grupo também para o próximo ano. E a gente tem um outro que também chama SP, que é o Strategic Plan, que são 5 anos, né, então a gente fechou o Strategic em 2020, então tá válido até 2025, e a gente vai revisando para ver se ele ainda faz sentido dentro do que a gente está vivendo. Isso é uma coisa que eu vejo muito, né? A gente como, né, na parte de empreendedorismo, né? A gente acaba vendo, né,
como muda a cada mercado, né? A gente vê NFT, Web3, e muito se fala, a gente fala muito com os professores da Link sobre isso, como o que mudava antes em 10 anos, hoje muda em 1, hoje muda em 3. E acho que isso é uma coisa que as companhias, não sei como você vê isso, como você acaba sendo bastante uma intraempreendedora para inovar dentro de uma companhia grande. Super. Tanto que lá dentro eles falam que eu sou uma startup. Mas é isso mesmo, e isso tem acontecido muito nas empresas grandes, elas vão ter que se adaptar pela velocidade, principalmente de mudança de rota. Sim. E quando você fala de strategic plan de 3, 5 anos, como que você vê esse movimento tendo que ser um pouquinho atacado? Porque você não consegue mais hoje em dia falar assim, daqui 5 anos a Link vai estar assim, a Risco vai estar assim, a Heineken vai estar assim, porque você não sabe o que vai ditar o mercado. Como é que você vê, e eu acho que a Heineken é uma empresa dentre as grandes, né, com 13 mil funcionários, que consegue se adaptar, mas como que você vê isso lá dentro? Nossa, ótimo ponto, Gabi. E assim, você me fez lembrar de uma cena. Meus 3 primeiros meses de Heineken ainda não tinha chegado pandemia, eu tava conversando com um diretor ali, senior de off-trade, né, de mercados e tudo mais. Ele falou, queria ver um plano seu aí pros próximos 3 anos, não sei o quê. Eu dei uma segurada, claro, na risada, né, porque tava acabando de conhecer, eu respeito e tal. Então, sabe o que acontece? Meu canal muda muito. Isso porque eu nem imaginava. Bom, quem ia imaginar a pandemia, né, que coisa ridícula de se dizer. Mas enfim, eu nem imaginava que aconteceu o que aconteceu. E eu falei pra ele, então, sabe o que acontece? Não dá pra fazer um plano de 3 anos pra e-commerce. Muda às vezes a cada mês. Isso foi um negócio legal, porque o meu CEO, ele comprou isso, né? Então, o Jamelaro comprou desde o início essa ideia de que o digital tem um tempo e movimento diferente. Perfeito. A empresa comprou isso porque o CEO começou a colocar isso na mente de todo mundo. Começaram a me mandar para tudo quanto era reunião, tudo quanto era encontro, tudo quanto era tudo, né? Então, cara, me chamam para palestrar não sei o que, eu vou. Me chamam para gravar não sei o que lá, eu vou. Não porque eu gosto de aparecer, mas porque faz parte do trabalho de mostrar, inclusive para outras empresas e empresas que estão começando, de que faz parte, de que às vezes você vai fazer um plano de 1 ano, vai chegar no 3º, 4º mês, vai falar, cara, o meu principal cliente mudou toda a estratégia dele. Eu não tenho mais como seguir com o meu plano inicialmente, né? Então, você precisa ter um pouco dessa massa de manobra. Então, isso a gente consegue ter muito lá dentro e isso torna o negócio mais fácil de ser trabalhado e é o que vem mostrando que é um sucesso, que a gente está realmente fazendo um grande sucesso e não indo diretamente ao consumidor final. Então a gente continua com os intermediadores e continua dando show. Isso é interessante, porque você vai ter que analisar tanto o comportamento do seu cliente B2B, que pode mudar a estratégia dele, se ele é um cliente relevante, grande no seu volume, você vai ter que repensar, e o nosso comportamento, né? É isso mesmo. Quem diria que uma ocasião de consumo seria enquanto você está dirigindo? Quem diria? Aí, ó. Quem diria? Entendeu? E a gente, quando foi lançar a Heineken Zero, um monte de gente questionava, né? Falava, pô, cerveja zero? Verdade. Que graça tem tomar cerveja zero? Só grávida vai tomar, só quem tá doente que vai tomar. E aí o nosso ex-gerente de marca aí da época, que agora tá na Holanda, o Gui Hertz, ele tava dando ali, fazendo uma apresentação, e foi quando eu falei, caraca, que legal é isso. Você pega aqui, 2 grandes blocos. Você tem o pessoal que bebe bebida alcoólica e você tem aqueles que não bebem bebida alcoólica. Quando você junta os dois, você fala, tem aqueles que gostam de bebida alcoólica, mas talvez não possam beber, e você tem aquele nichozinho. Não é esse nichozinho que a gente atende. A gente atende momentos de consumo. Então, este momento agora, a gente poderia estar tomando uma cervejinha aqui gelada gostosa, com o tempo gostoso que tá, só que, o cara tá dirigindo, ou a gente vai trabalhar daqui a pouco. Bora tomar uma zero. Tem o mesmo gosto, literalmente, eu não sei se vocês perceberam, mas tanto que o nosso processo, ao invés de ser produzido sem álcool, a gente tira o álcool. E a embalagem, e esse azul ficou muito bonito aqui também, né? Ficou, né? Ó. Não foi pra pegar, então, um nicho. Foi pra pegar novos momentos de consumo. Vai continuar brindando com a sexizinha, com todo mundo. Ô Lu, mas o Move, e aí entra muito a questão de marca em si, né? Porque você falou assim, o gosto não muda. E tem gente que é ultra crítica, vai falar, mas o álcool gera um efeito. Mas gera, né? A gente sabe. E claro que gera. E ele poderia justificar. Mas ou o cara quer porque ele gosta de beber e fala que ele bebe. Beleza, tem todos os públicos, mas o fato do cara falar, mas eu gosto tanto da marca. Tem isso também, tá? Tem muito disso também, a gente fez bastante pesquisa, obviamente, depois que lançou, né? Claro. E uma das coisas que mais falavam é que tem gosto de cerveja mesmo. Só não tem o álcool. Também, né? Qualidade, cara. Por que a gente é o que é? A gente sempre entregou qualidade e nunca abriu mão da qualidade. Estavam aí até pouco tempo atrás reclamando horrores da gasolina. Gasolina R$7. Uma garrafinha dessa aqui tem 330 ml, é muito menos do que 1 litro de gasolina. Tava custando muito mais, mas aí não era caro. Por quê? Porque a gente entrega qualidade
atrelada à marca, que é aspiracional. Perfeito. E nunca pensou em, vamos baixar o preço, pô, para as pessoas poderem consumir mais. Se eu baixar o preço, eu tenho que tirar de algum lugar. Não tem como. Quando você tira do preço, ou você tem que tirar um pouco da matéria-prima, ou você vai tirar do volume que você vai conseguir Vai entregar. piorar a matéria que tu entrega. É aquela história. Um Tesla que a gente tá andando, ele entrega a mesma coisa que, de repente... Deixa eu ver o carro aqui na frente, um Aqui, carro. ó, Ele entrega a mesma coisa? Entrega. Vai te levar do ponto A ao ponto B. Mas como que eu quero chegar no ponto A ao ponto B? Esse é o ponto. Segurança, com qualidade, com a experiência que você Com vai tecnologia, ter. experiência, com tudo, você entendeu? É por isso que eu falei do marketing de conteúdo, porque vai muito além de simplesmente entregar um café, vai muito além de simplesmente entregar uma cerveja, vai muito além de você entregar uma viagem do ponto A ao ponto B, né? É como que eu tô levando isso, como que eu tô fazendo isso, é o how do negócio. Por isso que é raríssimo, eu vou dizer raríssimo porque assim, a gente nunca autoriza, tá? Via Heineken mesmo, a redução de preço de Heineken. Então, se algum dia vocês encontram, às vezes, em algum mercado ou outro com promoção, é porque o próprio mercado está fazendo, porque nunca é autorizado por nós. A gente não faz aquele pagamento ali ou dá uma rebaixa de preço, exato, em margem, para que baixem o preço, tá? E tem muitas marcas que a gente conhece que fizeram muito isso, né? Que é uma estratégia, né? Que a gente chama de TPR, que é o Temporary Price Reduction. Então, você reduz o preço do seu produto por um tempo determinado, né? Então, você tem um início, um meio e um fim, né? Você tem um prazo para isso acontecer, que seja, custa R$5,99, eu vou fazer ela a R$5,79. Mas eu vou fazer do dia tal ao dia tal. Acabou. Aí passa mó tempão, talvez a gente faça de novo. Tem outras marcas que, como acham que é preço, acaba passando desse TPR para o que a gente chama de PPR, Permanent Price Reduction. Uma vez que eu baixei muito o preço dessa coisa linda, e depois eu não consigo mais subir, as pessoas já entenderam que o valor percebido dela é outro. Ela não vale mais R$5,99. Perfeito, ela vale R$5,79. Então agora eu só vou partir dela a partir de R$5,79. Isso aí é percepção de valor. Exato. E aí valor. a gente sai daquele range de premium, por exemplo. Perfeito. E aí você vai pro que é de mainstream. Perfeito. E assim sucessivamente, economy, seja lá o que for. Então toma muito cuidado com isso também. Fazer promoção é necessário? Sim, é necessário. Mas lembrar que promoção não é simplesmente promocionar preço. É também você colocar o seu produto para ser visto. Essa é a sacada da Heineken, ter outras marcas dentro do pool, porque quando ela não pode abaixar o preço da Heineken, ela pode abaixar o preço de uma skin, de uma que é a marca tecnicamente que vai brigar com aquelas outras categorias que vocês estão que a Heineken Amstel bate em muita concorrente do mainstream, que a Heineken tá brigando com outra. Vocês sabem onde que, se vocês fossem chutar aí, onde que tá a nossa maior margem hoje dentro da companhia? Nas cervejas economies, né, nas bases aí, nas cervejas mainstream ou nas cervejas premium? Eu acho que é premium. Premium e você? Economy. Volume. Por causa Volumão. Tem uma qualidade muito melhor do que a da maioria, mas obviamente não é uma qualidade tão... Na verdade, não é que a qualidade é ruim, é que a matéria-prima não é tão premium quanto a da Heineken. Perfeito. Então a gente continua entregando uma matéria-prima boa, é melhor mas não do que a média do segmento. Exato. Porém, eles... que manda bem, é porque eu trabalhei no setor durante bastante tempo e, é isso mesmo. E água, querendo ou não, é volume. Tu trabalha com margem de centavos. Exato. Margem de centavos, é esse o negócio. Tu precisa demonstrar valor num ambiente que é muito difícil, porque tu sabe que tu entrega um produto melhor do que aquela categoria. Então teu preço às vezes é um pouquinho maior do que os outros e tu ainda briga no volume, que os caras vão pegar 10, 20 fardos pra tomar um final de semana. Então, e a Heineken eles vão pegar um fardinho de 6. E cara, eu costumo dizer que o melhor produto é aquele que, além de entregar pro consumidor aquilo que foi prometido, né? Porque ninguém espera mais do que o que é prometido. Se você promete que o líquido é incrível, que ele tem qualidade, o cara vai simplesmente esperar receber isso. Você tem que ofertar aquilo que você vai entregar. Além disso, é você fazer com que o seu intermediador, ou que o cara que vai comprar ali, né, ou que vai vender, vai fazer o intermédio, ele ganhe também com o seu produto. Pra que eu vou querer continuar vendendo Heineken se Heineken me dá prejuízo? Quem que quer ter prejuízo? Ninguém quer ter. É verdade. Entendeu? E volume, né, Lu? É uma discussão que as pessoas falam muito. A Heineken é a que mais vende entre as outras regiões, né? Sim. Mas não é o maior volume
como marca do Brasil? Ou já se tornou? Já se Entre as tornou. outras marcas? Já É se mesmo? tornou, Mais que Skin, Devassa, em outras regiões maiores. Caramba. Só que não é coisa. mais porque a gente não tem capacidade fabril para atender a demanda. Caramba. Então a gente tem bastante ainda demanda reprimida. Olha que não. A Mas fabricação da 2025 Heineken é própria ou é É white própria, label? não é própria. É própria. É própria. Hoje a Heineken tem 14 fábricas. 14 Nossa. fábricas. E a gente tá para abrir mais uma em Impressionante. 2025 para atender principalmente essa demanda de Heineken. Heineken e Amstel é uma coisa que cresce muito aqui, né? Putz. É impressionante. A Amstel cresceu pra caramba. As economies ainda mandam muito bem também. Aí Economy pelo é uma volume. skin, né? É Pra uma turma poder skin, saber. é uma no Grau, Bavária, Kaiser. São cervejas mais leves, né? Mais fáceis aí de tomar em maior quantidade, inclusive. Ela é mais comum, né? Então não é uma cerveja que tu precisa ter um paladar mais Que sofisticado. é diferente, pra por tomar. exemplo, da IPA Lagunitas, que também é Entendi. nossa. Pô, IPA A IPA já vai pra su- craft. Já vai pra craft, É um que outro- são as um outro especiais. segmento. Isso. Ah, bem lembrado, né? Porque ela sai do segmento do primo e vai pro segmento de craft, que são as especiais mesmo. Que aí é Baden, Eisenbach, estilos, é isso? Isso. Ó, era bom mesmo. E Pô. vocês, com esses, por exemplo, agora a gente tá entrando em outubro, né? Como eu sou lá de Santa Catarina, existe o Oktoberfest ali em Blumenau, que é do ladinho da minha cidade. É nossa com a E Eisenbahn. Eu ia perguntar isso. É. Como que vocês se posicionam em mercados? Por que vocês entram com a Amstel e não com uma Heineken num evento desse? Qual que é a diferença, tipo assim, nesse evento, tipo Fórmula 1? Boa. Na Fórmula 1 eu vou entrar com a Heineken é a patrocinadora, Sim. ou naquele evento X eu vou entrar com a Skin, com a Baden-Baden Boa. e a partir daí. Lembra daquilo que eu falei do Annual Plan e do Strategic Plan? Sim. As marcas fazem a mesma coisa. Então, as marcas sentam ali juntas. Quando é marca regional, né, ou marca nacional, não precisa envolver o nosso global, mas no caso aí que você está perguntando de Heineken e Amstel, acaba vindo do global. Então, nós vamos bater nessas frentes. Aí, obviamente, se a gente tem alguma coisa local que queira fazer algum tipo de patrocínio, tipo agora no Rock in Rio. Rock in Rio é 100% Heineken. A gente não vendia nenhuma outra cerveja lá. Então é Heineken. Por quê? Porque tem todo um estudo de caso, você entende qual que é o público, né? Volumetria, blá blá blá. Se é que a gente tinha também a Craft House lá. Então Legal. tinha uma área ali Que que também era faz pra... sentido com o público. Total. Lá, Cerveja e com o evento. artesanal, rock and roll, enfim, tudo a ver. Tudo a ver. Mas isso é muito voltado, Guga, ao que é relacionado à estratégia da marca. Então, se a marca entende, sei lá, às vezes cria um persona, entende que esse persona consome em tais momentos de consumo. Tais momentos de consumo é melhor, por exemplo, vamos voltar pro exemplo da praia. Então, na praia, você passa lá o dia inteiro, você quer uma cerveja às vezes mais leve, que você não fique tão empapuçado, ou que seja menos forte, papapá. Então vamos focar no verão com Amstel, que é a cerveja que faz sentido e que tem um match com esse tipo de ocasião de consumo. Daí eu quero falar do festival de inverno, que seja, inverno já dá pra você botar uma cerveja que você não vai tomar tanta cerveja em volume, porque tá frio, você toma cerveja gelada. Então vamos colocar cervejas especiais. Então cervejas especiais é aquelas que você acaba tomando também em menor quantidade, se aprecia mais aquele sabor, harmoniza a cerveja. Gente, harmonizar a cerveja é um negócio muito da hora. Convido até vocês a tentarem... Fala sobre isso, galera. Isso Nossa, é uma eu coisa convido legal. vocês a tentarem fazer uma harmonização, principalmente da nossa linha de Eisenbahn e também da de Baden, né? Então a Baden Peach, por exemplo, que é a de pêssego, que é um lançamento até que recente, assim como a Unfiltered. Mas a Peach, cara, o dia que você estiver tomando uma Peach, pega um damasco seco, dá uma mastigadinha, deixa um pouquinho ele ainda na boca. Aí toma um golinho de Peach. É outra coisa, né, Lu? É outra Essas coisa. coisas são muito legais. Cara, você sente todas as notas da cerveja na boca. É fantástico. E falam muito, né? Porque o vinho que harmoniza com não sei o quê. Cara, tenta harmonizar a cerveja pra você ver. Pega umas cervejas da hora. Uma IPA, por exemplo. A IPA, que é muito forte, ela tem o IBU, né? Então é um nível de amargor muito alto. Não é todo paladar que gosta. O meu, por exemplo, ainda não gosta. Ainda, bela. Ainda, assim, eu vou tentando. Só que ela harmoniza muito com o quê? Com alimentos gordurosos. Porque como ela tem um índice de amargor muito alto, quando você tem alguma gordura ali, ela dá uma quebrada nesse amargor. Que legal. E ela fica mais saborosa. E aí, a experiência, inclusive, da cerveja, dessas artesanais ou das crafts, é você usar os 5 sentidos pra você degustar. Isso é muito legal. Né? Então você... Tem mestre cervejeiro lá mestre dentro. cervejeiro, vários. Que é mestre mesmo, né? Inclusive, a gente tem em Campos do Jordão uma experiência Baden. Você entra lá, você Eu faz... já fui? É sensacional, não é? É incrível. É legal demais, gente. Aí ali você... É pertinho
de chocolate, umas coisas assim, né? Exato, Massa. cara, você aprende de tudo. Mas as Assim, é principais muito coisas de legal. Campos do Jordão é isso. Ô, Bito, sabe o que me lembra falando? Parece que a gente tá no filme do Ratatouille, sabe? Tem aquela cena que fica o ratinho, fecha o olho e fica dando os queijos, aí fica vindo Aí o ratinho aquelas gordinho só engole tudo, ele, não! Aí vem não é aquelas assim. corzinhas de fundo, É bem isso isso mistura com aquilo. Aí ele vai descobrindo sabores. É isso, cara, é isso. Claro, gente, aqui, inclusive é legal comentar, né? Primeiro lugar, beba com moderação. Segundo lugar, né? Só pode comercializar cerveja e consumo acima de 18 anos, né? Isso é muito importante sempre de dizer e ressaltar. Por isso lembramos aqui, estamos com Heineken Heineken Zero. E pessoas sem maiores de álcool. idade. E alunos E pessoas maiores maiores de idade, exato. Todos maiores Bem de idade. lembrado, porque, gente, não é porque ela é zero que eu posso dar para uma criança. Não, ela continua sendo uma cerveja e ela tem o intuito de ser uma cerveja, tá? Então, por não e por pode. infinitas razões, não tem que ser, por mais que não tenha álcool. Exato. Você não pode, né, Exato. incitar uma pessoa menor de idade a isso. Exato. E a Heineken Legal. tem muito essa preocupação. E nisso é uma coisa que eu gosto muito como companhia. E aí, meninos, né, que estão abrindo uma empresa, Olha aí. é muito importante vocês terem propósito e vocês seguirem o propósito de vocês. Então a Heineken, não sei se vocês se lembram, mas há alguns anos fez uma campanha que era quem era o motorista da rodada, quando a gente ainda não tinha Heineken Zero. Esse Ia comercial, pros bares com um piloto, foi em alguns bares no Brasil. Ah, quem aí não tá bebendo? Ah, sou eu. Ah, então vem cá. Entrava num carro, a gente levava no autódromo Nossa. e ele dava uma volta com o cara. Esse comercial é um dos autódromo. melhores comerciais aqui. Um dos melhores. Cara, Sim, o a gente mexicano- tem- É os melhores da Heineken. A Heineken em si São tem um incríveis, melhor. gente. O da Champions League com as mulheres. Não, que nem vão, fala, aquilo é Nossa. muito bom. Aquele do guarda-roupa e da... Nossa, com Nossa, sapatos, eu né? amo aquele, cara. Mas assim, é legal até comentar que as propagandas que normalmente são mais lembradas, tá? Isso independente de Heineken. É que eu fiz 2 iniciações científicas na faculdade em relação a isso, tá? Sobre a memória do telespectador, no caso, que eu estudei foi da década de 70, né? Então, ver quais que eram os resquícios que ficavam na memória do telespectador Legal. para depois utilizar de novo essas ferramentas. E o que a gente descobriu ali, 2 anos de pesquisa, de que principalmente aquelas que eram ligadas ao humor, à emoção e a jingles eram as mais lembradas. Então é por isso que, inclusive, normalmente aquelas que a gente lembra, as que mais fixam na nossa mente, elas têm ou algum cunho emocional, Que legal. ou de humor, ou de musiquinha, né? Que legal. É muito legal isso. E isso, inclusive, é semiótica, né? Então, semiótica é um negócio fantástico de se trabalhar e... E uma coisa que a gente fala muito também é de saber contar uma história, né, Luciano? Ai, Sempre- adoro um A storytelling. gente gosta de dar o exemplo que o Simon Sinek usa bastante quando a Apple lançou o iPod, que você tinha outras empresas, inclusive tinha uma empresa muito maior, né, nesse setor, com um produto melhor de MP3, que só que chamava MP3 Company, que o produto era, você tem música aí, MP3 e tudo mais, e a Apple simplesmente falou 1000 canções no seu bolso. Pois é. E fez o que fez com o iPod. Por quê? Porque você está contando uma história, né, quando você fala 1000 canções no seu bolso, você remete ao seu dia a dia. E, Sim. enfim, a gente tem infinitos exemplos disso. Os meninos têm aula de storytelling, inclusive. Meninos, eu vou te dizer uma coisa, cara. Come com farofa, viu, essas aulas de storytelling. Vocês vão usar isso daí pro resto da vida, fundamental. inclusive para conquistar os corações aí dos parceiros e parceiras. É verdade. Nada melhor é que um bom verdade, olha lá. storytelling. Sim. É útil para todas as É circunstâncias útil da pra vida. tudo. Consegui. É útil pra tudo na vida. Lu, dá suas dicas finais para qualquer jovem de 19, 20, 21 anos que tá começando uma carreira, seja ele empreendedor, seja ele começando a descobrir o que ele quer. O que você poderia falar? Ai, gente, que responsa, né? Bom, primeiro é importante dizer que eu não passei há muito tempo dessa fase. Isso é Eu verdade. tô brincando, eu já tô ficando mais verdade. velha, gente. Já Ah, tô. Mas eu acho que a primeira coisa, assim, que eu posso dizer, é aquilo que a gente até já conversou também, né? Não tente apressar o processo. Muita coisa vem com a maturidade, muita coisa vem com o tempo e muita coisa vem com a vivência. Mas eu acho que o principal, e eu falo muito isso pro meu time, inclusive, que é, não tem problema errar. Só que erra, aprende, Erra diferente depois. aplica de novo, e se você errar de novo, testa de novo, aplica outra vez, e assim sucessivamente, porque não tem problema errar. O problema é você insistir no erro. É o que eu gosto de deixar também como um aviso, inclusive, não só para quem está começando na carreira, mas para quem é gestor também, porque trabalhar no medo, você não vai conseguir nada em retorno, nada mesmo. Você tem que ter aliados ali contigo, você tem que trabalhar com pessoas Liderar que tão pelo felizes. exemplo, né? Liderar pelo exemplo. Aquele livro lá, Monge Executivo, que é um livro já bem antigo, já tem outras tiragens, inclusive, mas que é muito importante e atual, né? Para você conseguir entender que você é muito melhor
você conseguir followers, digamos assim, né, hoje em dia, quando você coloca o seu coração, quando você é verdadeiro, quando você é autêntico. E é inclusive por isso que hoje a maioria das pessoas também no mundo digital, né, que tem mais sucesso, são aquelas que mostram mais a vida como ela é. Então, assim, não tenham medo da real life, né? E não tentem vender alguma coisa que seja fake. Isso. É esse o recado. Gostei. Tá bom pra vocês, né? Valeu a pena, boys? Ganhamos uma mentoria de graça, cara. Tomando Heineken 0. Ah, gente, eu adoro, cara. Eu vou te falar que venho de família de educadores. E, gente, é um caminho, assim, sem volta você dividir conhecimento, né? Cada vez que eu tenho meio que esse pacto comigo mesma, cada vez que eu aprendo alguma coisa, eu me sinto quase que na obrigação de dividi-la também, que é muito gostoso. Lu, mas obrigado, viu? Obrigada a vocês, obrigada, espero que vocês tenham gostado aí. Gabi. Obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigadão, foi o máximo. Obrigada, meninos. Valeu. Obrigada. Deixa eu parar, obrigada. gente,